Um para o Goiás, gol do Hugo. Um também para o Botafogo, gol do Joel Carli. O jogo decepcionou? Ficou devendo? Começo com você, José Carlos Lopes. Ficou devendo sim. O jogo começou muito bom, intenso. O Goiás, com um espírito de decisão, fez o seu gol bem cedo, ali para 4, mudando para 5 minutos. E parecia que ia realmente atropelar o Botafogo. Mas durou pouco, né? O fogo do Goiás durou pouco. E o Botafogo reagiu com um gol de empate, também numa falha. O gol do Goiás foi fruto de uma falha do sistema defensivo do Botafogo. Mas o Goiás também falhou com o sistema de marcação, com a marcação feita em cima do Joel Carli e com o goleiro Tadeu, que não foi na bola. E o Goiás acabou sofrendo o gol de empate. Primeiro tempo que ainda foi bom, o Goiás finalizou muito mais que o Botafogo, mas sem aquela intensidade do início. E no segundo tempo, as duas equipes reduziram o volume de jogo, o ímpeto, a vontade, e aí o jogo ficou ruim. O jogo no segundo tempo não foi bom. Nem o Botafogo jogou e nem o Goiás. Goiás menos ainda como mandante. Então deixou escapar uma vitória fundamental. O jogo era para ter sido bom, como foi o começo, mas terminou de uma forma ruim. Jogo fraco no segundo tempo. E aí, craque Tim, o jogo decepcionou? O segundo tempo, sim, Pasqueto. O primeiro tempo ainda gostei, com muita intensidade, principalmente o início do jogo. E aí um jogo de intensidade alta como esse, um jogo de duas equipes que brigam pelo acesso, as duas equipes foram cirúrgicas. Aproveitaram cada um o erro do seu adversário. O Goiás aproveitou o erro do sistema defensivo da equipe do Botafogo, fez seu gol e aí teve desatenção lá atrás. Um erro na posicionamento, erro de marcação, o Diego marcando o Joel Carli, o Tadeu que acaba esperando o lance ser definido, ele não ataca a bola. Então, dois erros. Aí, mesmo assim, no primeiro tempo, o Goiás ainda viu o Goiás com mais força, melhor, criou mais oportunidades. O Hugo fez um baita de um primeiro tempo, finalizou a gol pelo menos mais duas vezes, além do gol que fez. O David Duarte teve uma chance incrível de cabeça ali, praticamente dentro da pequena área, que ele acabou tirando muito do gol do Botafogo e jogando para fora. O próprio Aleph Manga teve uma boa finalização. Então o primeiro tempo foi de muita intensidade, foi até bom. O Goiás poderia ter saído vencendo no primeiro tempo se tivesse caprichado um pouquinho mais na parte ofensiva e não tivesse dado aquela bobeira no lance do gol da equipe do Botafogo. Agora o segundo tempo não, o segundo tempo realmente caiu muito o nível. As duas equipes parece que estavam satisfeitas ali com aquele um ponto que estava sendo conquistado. O Botafogo até arriscou um pouco mais, o Goiás arriscou só no início do segundo tempo, teve uma finalização do Aleph Manga para cima, mas fora isso realmente não teve a intensidade necessária para vencer a partida. E o banco de reserva do Marcelo Cabo não fez a diferença, ele fez as alterações, mas praticamente não teve essa força ofensiva que precisaria ter para vencer a equipe do Botafogo. E o Botafogo até chegou no final da partida ali incomodando mais o Goiás, mas pelo que foi o jogo, para mim o segundo tempo decepcionante, mas o resultado foi muito justo pelo que apresentou as duas equipes. São 2 empates seguidos. Hoje com o Botafogo, na semana passada contra o Londrina. No geral, Lopes, 1 jogo e meio ruim, de produção baixa. Um tempo bom, o primeiro tempo de hoje contra o Botafogo. É preocupante o que deve ser feito imediatamente no Goiás, Lopes? Olha, Pasqueta, não tem muito o que fazer. O técnico não vai trocar. Os jogadores não serão trocados. O que tem que cobrar é atitude. Olha, se foi possível jogar 10 minutos com intensidade, um bom primeiro tempo, por que não jogar o jogo inteiro dessa forma? É a única coisa que tem para fazer. Não tem muito o que fazer, não. Então, o torcedor às vezes cobra um ou outro jogador, nós também cobramos, o Tim e eu cobramos a presença, principalmente do Wellington, entra, não corresponde, o Dadá Belmonte não consegue pôr intensidade, velocidade, então o elenco do Goiás não está socorrendo no momento em que o time pede socorro, né? O time principal está pedindo socorro, porque já não consegue produzir como já fez nesse Campeonato Brasileiro. Então, o que tem que acontecer é insistir nos treinamentos, é caprichar na bola parada, que a bola parada pode ser o diferencial para o Goiás nessa reta final, já que o Elvis tem uma boa bola parada e o David Duarte está aparecendo bem no ataque. Então, acho que é isso que tem que fazer. E agora contra a Ponte Preta, só vai adiando, né? Tinha ganhado o Londrina, não ganhou. Tinha ganhado o Botafogo, não ganhou. Contra a Ponte Preta é imprescindível. Vitória, vitória. Com atuações preocupantes, Tim,
o empate contra o Londrina e também o empate hoje diante do Botafogo? Pasqueto, quando acabou o jogo contra o Londrina, nós falamos muito sobre aquele empate, porque aquele empate para mim foi horroroso, foi muito ruim pelo desempenho do Goiás, por estar enfrentando uma equipe que está na zona de rebaixamento, então a gente esperava muito mais do Goiás. Aquele empate lá, para mim, ficou com sabor de derrota. Hoje a gente tem que olhar o outro lado. O Goiás fez um bom primeiro tempo, sem dúvida nenhuma. Tem um adversário pela frente hoje que era complicado, um time que está em segundo colocado, não é à toa, melhorou muito com o Anderson Moreira, faltou realmente no segundo tempo a intensidade maior, mas aí o Goiás, para mim, no segundo tempo o Goiás ficou precavido, não quis arriscar tanto, achou melhor conquistar um ponto do que arriscar e perder 3 no caso, né? Deixaria de ganhar pelo menos esse um ponto aí do empate. Então, diante do que foi o jogo do Londrina, para mim aquele jogo foi horroroso. Hoje o empate seria um resultado normal, como para mim é normal empatar com o Botafogo, mesmo sendo dentro da Serrinha, pelo que está fazendo as duas equipes. Agora, o rendimento do Goiás, principalmente na parte ofensiva, caiu. E aí eu vou com vocês, a queda de rendimento se deve a fator individual ou fator coletivo, tático, no jeito colocado para jogar pelo Marcelo Cabo? O Manga tá jogando menos? O Nicolas tá jogando menos? O Elvis está jogando menos, mas alguém está jogando menos justamente nesse momento decisivo? Agora eu vou contigo, Tim. Pasqueto, pra mim, o rendimento individual caiu. O Aleph Manga não tá fazendo os jogos que ele fez no início, em boas partes deste campeonato brasileiro. O próprio Nicolas, você trouxe aí, se eu não me engano, tá inteirou hoje 10 jogos sem marcar. Pra mim, em certos momentos, o Goiás tinha uma jogada muito forte, que era pelo lado direito, quando tinha o Apodi e o Diego. Quando deixou de ter essa jogada pelo lado direito, ou ela ficou muito previsível, porque os adversários começaram a marcar, aí faltou também a alternativa, entrar um pouquinho mais o dedo do treinador, buscar uma alternativa melhor ofensiva. E aí poderia ser uma infiltração pelo meio. O Caio Vinícius, que era um jogador que no início do campeonato fazia isso muito bem, sendo aquele homem surpresa, não está fazendo mais. O próprio o Elvis também caiu o rendimento, se bem que hoje para mim ele até procurou o jogo, não foi tão criativo assim, mas procurou um pouco mais o jogo. Quando o Goiás teve a figura, por exemplo, do Luan Dias dentro da Serrinha jogando bem, o Goiás também conseguiu vencer. Hoje o Luan ficou bem discreto. Então teve essa queda do rendimento individual, mas faltou também uma alternativa a mais na parte ofensiva, que tinha que ser um trabalho feito pelo Marcelo Cabo. Quando ele perde o lado direito ali, quando ficou muito previsível essa jogada pelo lado direito, o Goiás deixou a desejar porque perdeu as alternativas. Lopes, jogadores importantes caíram de rendimento? Sim. O Caio Vinícius foi o principal deles. Jogador que perdeu realmente o sentido de marcação, ficou desnorteado, andou entregando gols, não conseguiu mais ajudar o time. O Goiás teve problema de lesão com o Rezende, então o Goiás perdeu a dupla de volantes que vinha dando muitos resultados. O Goiás era a defesa menos vazada e ainda continua com a defesa menos vazada ao lado do Curitiba, com esses volantes marcando muito bem, com esses volantes ajudando muito o sistema de marcação. E aí essa dupla foi desarticulada, ela foi desmontada, porque o Caio Vinícius caiu de produção, teve que ser retirado do time, barrado. E o Rezende com uma lesão. Então aí já foi uma perda terrível. O Nicolas interrompeu o sucesso dele, o número de gols marcados, Vinha marcando em todos os jogos, interrompeu e agora está aí com 10 jogos sem marcar. O Manga também não consegue mais finalizar com aquela mesma força do começo do campeonato. E o treinador não conseguiu, o Marcelo Cabo, achar no elenco alternativas. Ele não conseguiu substituir esses jogadores, pelo menos com uma eficiência razoável para manter o nível. O time do Goiás caiu naquele nível do Pintado. Um time sem jeito, um time sem beirada, sem lado, sem meio. Então, um time que ficou desarticulado. E aí entra o trabalho do Cabo. Ele não conseguiu realmente encontrar alternativas. Por conta disso é que o Goiás caiu. Tem o dedo do Cabo, a participação do Cabo e também essa queda de rendimento de muitos jogadores, principalmente os do ataque. Show de bola, as opiniões do Tim do Lopes para o empate de Goiás e Botafogo 1-1.